morte a vida, pois o final é a morte. Eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que eu dependo só de ti. Deus perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que da vida pro meu coração? Sou carente. Glória a Deus, ok? 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 Som, glória a Deus, ok? Essa aqui, glória, essa aqui, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ok? Som, glória a Deus, ok? Som, ok? Glória, glória, ok? Perceber tua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Glória a Deus, ok? Glória a Jesus. Glória a Deus, ok? E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que da vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que da vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor.
Pai Senhor Jesus, irmão Mário, Deus abençoe. Tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir, não pare iludir, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Muitos querem achar o caminho que conduz ao céu, mas procuram o endereço errado, como aprender. Dizem serem filhos de Maria, mas não fazem o que Maria quer. Quando lhes disseram falta vinho, respondeu: façam o que ele vos disser. O mandamento de Maria, para quem quer andar na luz. Glória a Deus. Tomá-la como guia, é obedecer Jesus. Essa mãe do filho atende, é uma mentira qualquer. Se ela mesmo foi quem disse, faça o que ele vos disser. Os magos vieram de outras terras conhecer a luz, procuraram o endereço errado, encontrar Jesus. Pai Senhor Jesus, meus irmãos, daqui a pouquinho estaremos pregando aqui palavra de Deus. E em Maria põe a sua fé, mas quando lhes disseram falta vinho, respondeu: façam o que ele vos disser. O mandamento de Maria, para quem quer andar na luz. Não é tomá-la como guia, é obedecer Jesus. Essa mãe do filho atende, é uma mentira qualquer. Se ela mesmo foi quem disse, façam o que ele vos disser. Teste aqui. Teste aqui. Som ok. Não é tomá-la como guia, é obedecer Jesus. Teste ok. Ok. Aleluia. Glória a Deus. Teste ok. Som 2. Glória a Deus, ok. A paz do Senhor Jesus a todos. Viemos aqui nesta tarde mais uma vez para anunciar o Evangelho de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo, ele falou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Esta é a missão da igreja, anunciar a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é boas novas,
é boas notícias. E a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que viemos aqui não anunciar para você uma denominação religiosa, não viemos anunciar para você o nome de uma instituição, porque religião não pode salvar o homem, religião não pode transformar a vida do homem. A salvação o homem só pode ter através de Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então viemos deixar uma mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho nessa tarde se encontra no livro de João, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 e o versículo que diz assim, a palavra do Senhor. Diz assim, em João capítulo 1, versículos 1 e 2. E o 3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Deus, por Jesus. E sem Ele nada do que foi feito se fez. O homem pode viver a vida inteira da vida que ele bem escolher, seguir o caminho que ele bem quiser, mas se o homem não tiver o princípio da palavra de Deus, se o homem não tiver Jesus, ele é como uma folha seca levada ao vento, que vai para onde o vento levar. E nessa tarde nós queremos falar sobre Jesus, falar sobre salvação, falar sobre o plano de vida eterna, porque a Bíblia vai dizer que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Porque quando Deus fez o homem macho e fez a mulher fêmea, Deus estabeleceu para o homem e para a mulher princípios. E é sobre esse princípio divino que nós queremos falar um pouco aqui nessa tarde. No princípio era o Verbo. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo que existe, todos os seres vivos, todo ser humano, toda a natureza, existe por causa da palavra. Quando Deus resolveu criar o homem e o planeta Terra, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz que houve assim a criação de todas as coisas através da palavra. E esta mesma palavra, no qual Jesus Cristo disse assim: eu e as minhas palavras somos um. É por isso que quando o ser humano rejeita o Evangelho, é por isso que quando o ser humano rejeita a mensagem de Deus, ele não está rejeitando uma religião, ele não está rejeitando um modo de pensar, mas ele está rejeitando o próprio Jesus. Porque tudo foi criado pela palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós vivemos numa época em que a sociedade, em que esta geração, em que a humanidade tem quebrado princípios. Tem quebrado princípio que o próprio Criador instituiu. E um dos princípios bíblicos instituído por Deus é a família.
é o homem, é a mulher. E a Bíblia vai dizer em Romanos que os homens nos últimos dias iriam mudar a verdade de Deus em mentira. E os homens estão quebrando princípios que foram constituídos pelo próprio Deus. É por isso que no livro de Gênesis capítulo 1 a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus. É por isso que em João 1 está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Essa geração tem procurado viver sem princípios, sem fundamento. Jesus Cristo, Ele é o fundamento no qual a igreja dele, em que as pessoas precisam serem edificadas. No princípio, Deus criou todas as coisas. A humanidade está vivendo um caos. É conforme está escrito no livro de Mateus capítulo 24. Filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, e nação contra nação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, e estão esfriando. Satanás tem colocado nos corações das pessoas a quebra de princípio. Um dos princípios principais para se haver uma sociedade, e Deus criou fêmea, Deus criou homem e Deus criou a mulher. E a ordem de Deus para esse casal foi: crescei, multiplicai e enchei a terra. Esta foi a ordem de Deus para o homem e para a mulher. Deus não criou dois homens, isso é princípio. Isso é um fundamento básico para a sociedade. Uma sociedade não pode ser uma sociedade em sã consciência, uma sociedade em que agrade a Deus, uma sociedade em que esteja edificada sobre pilares, uma sociedade em que se casa homem com homem e mulher com mulher. Mas Satanás, vendo isso, Satanás vendo o propósito de Deus, tem tentado de todas as formas fazer com que esse princípio seja quebrado. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida eterna. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Foi por isso que Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto na época da geração de Noé, casavam homem com homem, mulher com mulher, enchiam a cara até não suportar mais, viviam uma vida de total libertinagem, como se nada fosse acontecer. Mas Deus avisou e a destruição veio, porque quebraram princípios, quebraram o mandamento expresso direto de Deus. Louvado seja Deus. Princípio de Deus: homem e mulher, casamento, fidelidade, obediência, uma natureza que foi feita por Deus. Mas a Bíblia diz assim, que a ciência iria se multiplicar no fim dos tempos, que a tecnologia iria avançar. E em Romanos está escrito que no fim dos tempos os seres humanos iriam se tornar avarentos,
egoístas, porque todo ser humano tem o direito de escolher o seu caminho que você queira seguir. Mas é bom você saber o que está escrito na palavra de Deus. É bom você saber o que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, ela não é da Igreja Católica. A Bíblia não é da Igreja Evangélica. A Bíblia não pertence à religião. A Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita pelos seus santos profetas. E a cada dia, e a cada mês, e a cada ano, e a cada século, a Bíblia se cumpre dia após dia. É por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouve a voz de Deus, ouvindo a mensagem do Evangelho. Não é ouvindo o padre, não é ouvindo o pastor, não é ouvindo o Papa, não é ouvindo política, é ouvindo a voz de Deus. É ouvindo a mensagem do Evangelho. Porque a Bíblia diz assim que o homem erra porque não conhece a Bíblia nem o poder de Deus. Nós viemos dizer aqui para você hoje que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que encarnou, que veio a este mundo com um propósito. O propósito de Jesus não foi ficar famoso. O propósito de Cristo ao morrer na cruz não foi instituir o nome de uma religião ou de uma denominação. Mas o propósito de Jesus foi abrir a oportunidade a todos que quiserem ter vida eterna, receber de graça a salvação. Porque a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação não é dada ao ser humano porque ele é evangélico. A salvação não é dada ao ser humano porque ele é católico ou porque ele tem religião. A Bíblia diz que a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus, e Ele dá a quem Ele quer. A quem Ele quer. Jesus disse assim: dei de graça o que de graça vocês receberam. O que é que você tem recebido? Tem recebido o Espírito Santo? Ou tem recebido o espírito do diabo para praticar os vícios, para viver conforme o diabo quer? Mas quem recebeu Jesus, fala de Jesus. Quem recebeu o Espírito Santo, tem o Espírito Santo para oferecer, porque é de graça. Jesus não cobra nada. Deus não cobra nada do homem para dar poder, para dar salvação, para dar vida eterna. Louvado seja Deus. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, por Deus, por Jesus, pela palavra. E o que é que a palavra de Deus diz para o homem? E o que é que a palavra de Deus diz para a mulher? Você já tentou, você já parou para observar o que é a lei de Deus? O que é a palavra de Deus? O que é os princípios de Deus? Princípios de Deus é que o homem tenha a sua própria mulher, a sua própria esposa. Mas aparece Satanás tentando mudar a verdade de Deus. É mentira, e diz que o homem pode fazer da vida dele o que ele quiser.
e diz que ele pode fazer do corpo dele o que ele quiser. Mentira. Ele pode até transformar uma verdade em mentira, mas haverá punição, haverá cobrança. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante o tribunal de Deus. Todos. E diante de Deus não importa a religião que a pessoa tenha, porque nós seremos julgados conforme o que está escrito na lei de Deus, nos mandamentos de Jesus. É por isso que em Apocalipse a Bíblia diz assim: e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Não importa se é pastor, não importa se é padre, se é papa, se é juiz, se é advogado, se acredita em Deus ou não acredita em Deus, todos irão ser medidos e pesados diante do grande juiz. E Deus é um juiz justo. Deus é um juiz que ao mesmo tempo ele é juiz e ele é a testemunha. Será que alguém pode se esconder de um Deus? Será que alguém pode se esconder de um Deus que é juiz e que ao mesmo tempo é testemunha? Porque ele está vendo o que os homens andam fazendo. Deus vê o que as pessoas não conseguem ver. E hoje ele é testemunha sua de tudo que você está fazendo. E você hoje tem uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados e entregar a tua vida para Jesus. Quantas pessoas têm entregue a vida para o futebol, para o esporte? Pessoas que têm passado a vida inteira dedicando a sua vida no esporte e esquece de entregar a sua vida inteira para Jesus. Quantas pessoas têm passado a vida inteira se dedicando a uma religião e esquecem de ser um servo de fato de Deus? Quantas pessoas têm passado a vida inteira perdendo tempo com as coisas do mundo? Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final desses caminhos é destruição. O próprio Satanás se apresentou para Jesus e tentou enganar Jesus. Satanás se apresentou para Jesus no deserto e tentou convencer Jesus que as coisas do mundo eram melhor do que as do céu. Satanás se apresentou para Jesus e tentou convencê-lo que a vida lá fora, com mulheres, com política, com religião, com fama, com dinheiro, com poder humano, era melhor do que o plano de Deus para ele. Mas pela palavra, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas pessoas trabalhando dia e noite sem parar? Quantas pessoas tentando conseguir 1, 2, 3 empregos? Quantas pessoas fazendo 2, 3 faculdades? Quantas pessoas envolvidas com as coisas materiais somente e esquecendo que a alma, que o alimento da alma é a palavra de Deus, que a água da alma é o Espírito Santo, e que um dia tudo isso aqui vai ficar para dentro do caixão,
não vai levar roupa que comprou numa loja de grife para dentro do caixão, não vai comprar, não vai levar o celular, o carro importado, as joias, o batom, a maquiagem. Para o mundo espiritual você não vai levar nada dessas coisas, porque é princípio de Deus. Do pó foste formado e do pó há de voltar. Aleluia. Princípio de Deus é o que o homem precisa seguir. No princípio era o verbo. E Satanás está querendo mudar a verdade de Deus em mentira. Satanás tem feito com que a ciência se multiplique, com que a tecnologia se multiplique. E o homem acha que pode seguir qualquer caminho que quiser, sem nem ao menos pensar se Deus está se agradando ou não. É por isso que está acontecendo tanto terremoto, tanta desgraça, tanta miséria nesse mundo. Antes de terminar uma doença, já aparece outra. E o ser humano aprende? Não aprende. Porque cada um segue o seu caminho conforme o que acha. E não procura observar o mandamento de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus tem 3 formas de punir o homem. Deus tem 3 formas de punir a humanidade: através da guerra, através da doença e através da fome. O que é que tem mais acontecido? Fome, guerra e doença. Mas isso tudo a Bíblia diz que é o princípio das dores. Princípio. Ainda vai vir coisa muito pior. Muito pior. Porque estão rejeitando Jesus. Satanás tem colocado na mente das pessoas que elas podem fazer do corpo dela, da vida dela, o que elas quiserem. E Satanás tem dado condições para as pessoas. A ciência tem se multiplicado, a tecnologia tem se multiplicado, e o homem e a mulher vai se afastando cada vez mais de Deus, e vai inventando caminhos, e vai inventando moda, porque o ser humano inventa muitas coisas que desagrada a Deus. Aí o ser humano acha que não foi suficiente Deus ter feito ele homem, macho. Aí a mulher acha que não foi suficiente Deus ter feito ela fêmea, mulher. E procura a ciência e toma lá drogas, injeções, para o homem começar a nascer seios, para afinar a voz, para se transformar numa mulher. E a Bíblia diz assim, que abominação é a Deus o homem que se deita com outro homem. No livro de Levítico a Bíblia diz, abominação é ao Senhor teu Deus a mulher que se deita com outra mulher e o homem que se deita com outro homem. Depois não reclamem de como a natureza está ficando contra o próprio ser humano. Quando Deus fez todas as coisas, Ele colocou princípios. E é isso que está sendo quebrado. O princípio. Como é que todas as coisas foram formadas? Você acha que você foi formado de uma explosão? Você acha que o ser humano foi formado do nada? A ciência, os cientistas falam que a natureza, ela apareceu, ela foi criada de uma grande explosão. Porque o ser humano é assim. Ele faz de tudo para rejeitar a palavra de Deus. Porque não querem um Deus que tem regra para ele obedecer. Eles querem um Deus morto,
que não fala, que não ouve, que não vê, que não enxerga, que não apalpa, que não anda. Porque é fácil você adorar, seguir um ídolo de barro, de madeira, de pedra, porque ele não fala, não ouve, não vai exigir nada de você. Mas o nosso Deus, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou com grande poder e glória, ele deixou para nós regras, mandamentos e princípios para ser observado e cumprido. Aleluia. E Satanás tem iludido as pessoas, assim como tentou enganar Jesus. Satanás chega para um homem e diz: você pode, talvez você não queira ser o que você é. E o homem procura a ciência e muda, e tenta mudar o princípio da criação no qual Deus o fez. Da mesma forma é a mulher. Entende? Satanás coloca na cabeça dela, entende que ela poderia ser um homem, e procura a ciência e toma injeções e engrossa a voz e cria pelo e muda tudo no seu corpo através da ciência e da tecnologia. Mas existe uma coisa que o homem não pode mudar: a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 fios, que é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, e é capaz de saber a intenção dos corações. Seu coração só Deus conhece, mas a palavra de Deus, ela vai lá e revela o pensamento do seu coração. Louvado seja Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Depois que Deus fez Adão e Eva, Deus disse para eles não tocar em um fruto, não comer de um fruto que havia em uma árvore que estava no meio do jardim, porque no dia em que ele comesse daquele fruto, eles iriam morrer. Eles iriam ser afastados de Deus. Eles iriam perder o privilégio de ter comunhão com Deus. Foi isso que aconteceu. Ouviram a voz do diabo. O diabo entrou na serpente. Olha só que palavra interessante. A Bíblia diz que depois que Deus fez todos os animais, Deus fez o ser humano, homem e mulher. A Bíblia diz que havia um animal mais astuto e inteligente naquela época, que era a serpente. E a Bíblia diz que Satanás, o inimigo de Deus, se aproveitou das faculdades mentais da serpente, do entendimento daquele animal, do entrosamento que Eva tinha com aquele animal, e usou ela para levar o engano. Quantas religiões que aparentemente mostra-se uma coisa, mas por trás dela existe uma influência maligna, uma influência que leva ao engano. Quantas pessoas têm emprestado sua inteligência para o diabo levar pessoas ao engano? Quantas pessoas têm emprestado sua beleza física para o diabo levar pessoas ao erro? Porque está escrito: não adulterarás.
Louvado seja Deus. E quando Eva faz amizade com a serpente, que ouve a voz dela, a voz do diabo, eles desobedeceram um princípio de Deus, um mandamento de Deus. Aleluia. E eles pecaram porque tocou em algo que Deus disse que não era para tocar. Fez algo que Deus disse para não fazer. E muitas pessoas têm agido assim. Muitas pessoas têm agido dessa forma. Deixado de lado o que diz o Evangelho, deixado de lado o que diz as Sagradas Escrituras, e estão ouvindo a voz do diabo, através de homens, através de mulheres, através da beleza, através do encanto. É por isso que a Bíblia diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. Aleluia. O princípio de Deus para o ser humano é valores da família. Valores da família. Homem é homem. Mulher é mulher. E Deus instituiu o casamento para povoar a terra. Fora disso, é doutrina do diabo. O princípio de Deus é que as coisas foram feitas pela palavra. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E este é o princípio de Deus. E todos nós precisamos seguir os princípios de Deus. A palavra de Deus não vai ser modificada por causa dos interesses de religião. Foi por isso que Jesus disse assim: venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei vocês. Mas tomem sobre vocês o meu jugo, humilde de coração. De Adão e Eva, quando eles pecaram, eles foram expulsos imediatamente do paraíso. Porque pecaram. Por isso que nós dizemos para você hoje: abandona o pecado por Jesus. E alguém pode dizer: o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Pecado é quebra de princípio de Deus. Pecado é tudo aqui. Será que ir para a missa de domingo resolve a situação do pecado da pessoa? Será que para um culto evangélico no dia de domingo resolve a situação do pecado da pessoa? Não. Não. Religião não aproxima o homem de Deus. Quem aproxima o homem de Deus é Jesus Cristo, através de um real arrependimento. Depois que ele ouve o Evangelho, depois que ele ouve a lei de Deus, a palavra de Deus, aí é lançada a oportunidade de um homem fazer uma escolha. Qual caminho ele quer seguir? Qual caminho ele quer seguir? Mas uma coisa eu tenho a dizer para vocês: Deus não está interessado nem um pouco no seu dinheiro. Deus não está interessado no seu ouro, na sua prata, no seu real, no seu pix, no seu bem material. Não está. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele não quer nada seu material.
Existe uma coisa que Deus está interessado que você tem e que não é seu, mas é dele. A sua alma. A sua alma é o seu espírito. Deus está interessado. E no seu corpo também. Do jeito que Deus fez, Deus está interessado. A Bíblia diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós, ou deveria habitar. Se não habita é porque o homem está distante de Deus. Mas o homem que entrega a sua vida para Jesus, em espírito e em verdade, ele se torna templo, morada de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Templos evangélicos, templos católicos, templos budistas, não é a casa de Deus. A casa de Deus precisa ser a vida, o corpo, o coração do homem. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece o fim. Louvado seja Deus. Mas estão quebrando o princípio. Quebra de princípio. Aleluia. O princípio de Deus para o homem é família, uma instituição divina. É por isso que Jesus disse assim. Jesus disse, ensinando para os fariseus, os religiosos da época, porque o que não falta é gente religioso. O que não falta é pessoas que dizem que conhece a Bíblia, que entende da Bíblia, mas que não pratica nenhuma vírgula da Bíblia. A Bíblia não foi feita apenas para ser estudada, mas para ser obedecida. Aleluia. Princípio, família, instituição divina. É por isso que a Bíblia diz assim: olha o que a Bíblia diz: e deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher. A Bíblia não manda se juntar com outro homem. A Bíblia não manda a mulher se juntar com outra mulher. Deus constituiu macho e fêmea. É por isso que a maldição vem. A recompensa pelo pecado vem, ou mais cedo ou mais tarde. Uma sociedade que não cumpre os princípios da palavra de Deus não pode ser uma sociedade sadia. É por isso que nós vivemos numa época em que a polícia não consegue dar jeito na criminalidade. Por que as autoridades não dão jeito na bandidagem, na criminalidade? Será que é apenas por falta de competência política? Não. Não é apenas por causa disso. É por quebra de princípio da palavra de Deus. Porque se o homem, se a mulher obedecesse o mandamento que diz: não adulterarás, não existia a AIDS aí matando aos montes. Se o homem obedecesse o mandamento de Deus que diz: não se deitarás homem com homem, nem mulher com mulher, não haveria tantas doenças desse gênero.
mas querem viver do jeito que quer, à vontade, livres para servir o diabo. Porque servir ao diabo, a pessoa se torna na prática da libertinagem. Para servir o diabo, a pessoa anda no caminho largo. Não é que é livre, porque quem serve ao diabo é escravo. Mas o diabo oferece para você um caminho largo. E o caminho do diabo, você pode se deitar mulher com mulher, homem com homem, pode passar a noite inteira no prostíbulo ou no motel com uma qualquer, ou com uma que tem dono. Mas Jesus, no caminho de Jesus é o caminho estreito que diz: negue-se a si mesmo. É por isso que poucos querem servir a Jesus, porque Jesus disse assim: se você quiser me servir, você vai precisar perder a sua própria vida. Mas aqueles que perder a sua vida, acha lá. Hoje em dia, em cada esquina é uma igreja evangélica. Em cada esquina é uma empresa evangélica. Em cada esquina é uma instituição religiosa. E o mundo não passa de mal a pior. Porque a solução para a vida do ser humano se tornar alguém conforme os padrões de Deus não é ser membro de instituição religiosa, mas ter a consciência e a convicção, ter um arrependimento, tomar a decisão de que, se for preciso perder a sua vida pelo amor do Evangelho, ele perder. Porque a igreja de Jesus, ela não tem nome. A igreja de Jesus não tem cor, não tem CNPJ, não tem um líder maior. A igreja de Jesus, ela é um povo que em todo e qualquer lugar, reunidos, formam o corpo de Cristo. O homem, quando eu falo homem, está incluído a mulher. O ser humano tem entrado num lamaçal, num poço de lama. A lama é o pecado. A lama é a quebra de princípio de Deus. E tem tentado sair desse meio. Muitas das vezes, quando se encontra em dívida, quando se encontra doente, quando se encontra em dificuldade material, aí diz: eu tenho fé em Deus, e eu vou sair dessa situação, e eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha vida. Até acredita em Deus. O problema é que acreditar em Deus somente não vai mudar a vida de ninguém. O maconheiro acredita em Deus, o cachaceiro acredita em Deus, o feiticeiro acredita em Deus, o estuprador acredita em Deus, e está todo mundo acreditando em Deus, mas a sua vida não muda, porque a Bíblia diz que até Satanás crê em Deus e estremece. Apenas acreditar em Deus, o homem chega no inferno acreditando em Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras, fé sem ação, ela é morta. Crê em Deus, mas crê também na palavra de Deus. Creia na palavra de Jesus. Jesus disse assim no livro de João: credes em Deus. Olha o que Jesus diz:
nos evangelhos. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Muita pessoa crê em Deus, mas não crê nos ensinamentos de Jesus. Tem uma fé em Deus, mas não está nem aí para o evangelho. Não adianta você dizer que acredita em Deus se você não dá a mínima para a palavra de Deus, para o evangelho de Deus, para o evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O homem, a mulher, sem Deus, é um condenado caminhando para o inferno. É por isso que a Bíblia diz assim: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Jesus veio a esse mundo para tirar as pessoas da condenação. A proposta do Evangelho, a proposta da igreja de Jesus Cristo na terra, não é oferecer bens materiais para ninguém. A função da igreja de Jesus Cristo não é recolher dinheiro de ninguém. Deus não quer seu dízimo, Deus não quer seu dinheiro, Deus não está nem aí para as coisas materiais. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. A Bíblia também diz que no dia da ira do Cordeiro, hoje, Jesus Cristo está como nosso advogado. Olha só que maravilha! Você tem um Deus que hoje é teu advogado. Um advogado que, se você estiver na maconha, na prostituição, no roubo, no coração duro, num coração incrédulo, e a partir do momento que você se arrepender, o que é se arrepender? A palavra arrependimento quer dizer mudar de direção. Está indo por um caminho que não agrada a palavra de Deus. Ah, mas eu já sou evangélico. E o que é que importa você ser evangélico? Ah, mas eu já sou católico. O que é que importa você ter participado de alguma denominação, se você ainda continua na mesma direção do erro e do pecado? Deus quer do homem um arrependimento sincero. Deus não quer do homem cantoriazinha bonitinha gospel, que fala de Deus enquanto está dentro de um templo religioso, e quando sai de lá, pratica coisas que não convém nem falar. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que adorem a Deus, adorem a Deus em Espírito e em verdade. Princípio de Deus. Uma mulher teve um encontro com Jesus. Essa história está registrada nos evangelhos. No evangelho, a Bíblia conta que Jesus passou por uma cidade por nome de Samaria. Samaria, precisamente na cidade de Sicar. Jesus estava cansado, sentou-se na beira de um poço, e Jesus sabia exatamente quem é que ele estava esperando. Eu quero dizer para você que Jesus está ainda te esperando. Jesus ainda está te esperando. Mas não abuse da graça de Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça. Jesus estava sentado e de repente chegou uma mulher. Uma mulher foi pegar água e houve um diálogo com Jesus.
E a mulher fez uma pergunta para Jesus, dizendo assim: Jesus, onde se deve adorar a Deus? No templo dos judeus? Porque templo só se for dos judeus, porque Deus não tem templo mais. Ou no monte? Qual o lugar correto de se adorar a Deus? Jesus foi muito claro e muito preciso, dizendo que Deus é Espírito e que todos aqueles que adoram a Deus adorem o Pai em Espírito e em verdade. Quando Jesus, na cruz do Calvário, de braços abertos, ele expirou. Ele morreu e disse: Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que havia uma divisão entre pessoas, entre quem era sacerdote, em quem era constituído para pedir perdão a Deus pelas pessoas, e as que apenas iam oferecer sacrifício. Aleluia! Mas essa divisão acabou quando Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz que houve um terremoto, as pedras se racharam no meio, o véu do templo se rasgou, a divisão que havia entre o homem e Deus deixou de existir. E hoje o homem não depende de pastor nem de religião para ser um servo de Deus, porque a cortina foi rasgada. Agora quem quer ser escravo de homem, continua sendo escravo do homem. Mas no livro de João, capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas sendo escravas de religião? Quantas? Mas eu vim hoje aqui falar para você. Eu vim aqui hoje falar para todos. Os filhos é um péssimo marido, péssimo marido. Aleluia. Eu vim aqui hoje dizer para você que a palavra de Deus diz assim, no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém, será que existe alguém que tenha consciência de que tem uma alma, de que tem um espírito, e que quando morrer não acabou? Quantas pessoas têm compreendido e têm entendido as mentiras do diabo, que muitos dizem: morreu, acabou. Será que acabou mesmo? Quantas pessoas têm entendido: ah, morreu, descansou. Será que descansou? A Bíblia conta a história de dois homens que tinham uma história muito diferente um do outro, porque existem duas classes de pessoas que se dividem, que existem nessa terra: os ricos e os pobres. São as duas classes de pessoas existentes na sociedade: os ricos, os que podem, os que têm poder e os que não têm poder. Mas diante de Deus só existe uma classe de pessoas: todos são almas. E esses dois homens, um era um mendigo que vivia cheio de lepra, cheio de feridas, que
que não tinham o que comer. Quantas pessoas estão achando que dinheiro na conta é símbolo de prosperidade espiritual? A verdadeira prosperidade é aquela que o homem não sente falta, não sente necessidade das coisas do mundo, porque Deus é a coisa mais importante que ele tem na vida. E Deus supre as necessidades daqueles que é servo de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que o nome desse homem mendigo, cheio de pereba, pobre, chamava-se Lázaro. E o outro homem estava num patamar muito diferente. Era o rico. A Bíblia não cita nem o nome dele, mas cita que ele era rico, vestia-se com a roupa muito boa. Quanto engano na sociedade! A mídia, Satanás através da mídia engana as pessoas com os luxos, com os mimos do mundo. Shopping center, roupas de marcas, carros importados, melhores lugares, fama, moda, posição social. E a alma? Como é que está a tua alma? Caminhando para o inferno? Estão pensando que morreu, acabou? Não. Depois que o homem fecha os olhos aqui, que é seu corpo vai para debaixo da terra, a sua alma sente dor, sente frio, sente calor, sente emoções. Isso é o ser humano. O ser humano não é a carcaça. Isso aqui é podre. Isso aqui é mordido por um verme, no outro dia está debaixo do chão. Mas o ser humano tem sentimentos, e o nosso sentimento está dentro da nossa alma. Sente dor, sente frio, sente calor. Não pense que morreu você vai encarnar numa mulher ou num animal, porque não existe reencarnação. Quantas doutrinas do diabo aí, dizendo que quando morrer vai encarnar numa barata, vai encarnar num cachorro, vai encarnar numa pessoa melhor. Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz assim: ao homem está ordenado morrer uma vez só. Aproveite enquanto você está vivo. Aproveite nessa vida. Hoje é sexta-feira. Quantas pessoas aproveitam a sexta-feira para atrair a sua esposa, para atrair seu esposo, para curtir as porcarias que o diabo oferece? Aprenda a viver. Viva o Evangelho. E aquele homem rico, uma casa muito boa, comia o que ele queria comer de melhor, vestia o que queria vestir de melhor, e tinha um mendigo lá na porta dele. Porque quanto tempo você acha que você vai viver aqui? 500 anos? 500? Se vivesse 500, ainda era muito pouco perto da eternidade. O mendigo estava na porta do rico, chamava-se Lázaro. Mas o tempo passou. A Bíblia diz que os cachorros desse aqui, ó, os cachorros lambiam as perebas que tinha no mendigo. O mendigo morrendo de fome. Mas o rico passava de longe. Tinha nojo. Não é diferente do dia de hoje, né? Mas um dia a morte veio. Aí eu quero ver diante da morte quem é famoso. Eu quero ver diante da morte quem é poderoso. A morte chegou para os dois. E eu quero dizer para você, um dia a morte vai vir para cada um de nós. Só teve um que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia: Jesus.
Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele disse: todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. E ele tomou a chave da morte do inferno. Todo o poder está na mão de Jesus. É por isso que você não precisa de uma imagem de escultura, porque você já tem um Deus que morreu na cruz por você. Para que você quer a imagem de Maria? Para que você quer a imagem do Padre Cícero, de Antônio, de sei lá o quê? Se só existe um Deus, não é suficiente para você não. Deus não aceita, Deus não divide a sua glória, a glória dele, nem com homem, nem com mulher, nem com um pedaço de madeira, nem com um pedaço de gesso. É por isso que está a desgraça sobre essa terra, e não vai melhorar. A morte veio para o rico e veio para o Lázaro mendigo. Sabe o que aconteceu? O rico vivia aqui no luxo. No luxo. O mendigo, meu Deus, não tinha nem o que comer. Mas quando a morte chegou, sabe onde é que o rico foi parar? No inferno. No Hades, no lugar de sofrimento. E quando fechou o olho aqui, que abriu no lugar de tormento, ele sentiu pavor, ele sentiu medo, e ele clamou a Deus por socorro, e ele clamou ao Pai Abraão por misericórdia, mas foi tarde demais. O inferno é um caminho sem volta, o inferno é um caminho sem volta. Aleluia. Será que você vai mesmo tocar sua vida eterna por um copo de pinga? Será que você quer mesmo trocar a vida eterna por um baseado, por um cigarro de maconha? Será que você quer mesmo trocar a vida eterna por meia hora com uma qualquer? Será que você quer trocar sua vida eterna por causa de vaidade? Por causa de futebol, por causa de sei lá o quê? Não é tempo mais. Não é tempo das pessoas estarem pensando em si mesmo só. Pense na sua vida eterna. Porque aqui vai ficar morto, aqui vai ficar carro, aqui vai ficar esposa, esposo. Sua profissão vai ficar. Sua faculdade vai ficar. Seus amigos vai ficar. A hora que a morte bater na sua porta, é só você e Deus. É somente nós e Deus. Os amiguinhos que chamam a gente para tomar uma cerveja, não vai estar lá não. Não vai estar. Os amigos que chamam você para trair sua esposa, para trair seu esposo, no dia que você fechar os olhos, que você for prestar conta com Deus, ninguém vai poder fazer nada por você. Então é melhor você obedecer a Deus do que seus amigos. É melhor obedecer a Deus do que a religião. Foi por isso que Jesus disse assim: aquele que não deixa pai, mãe, irmão, tio, mulher, por amor de mim, não é digno de mim, não me merece. Sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse assim: se o teu olho te escandalizar, se o teu olho fizer você pecar, arranque o olho. Se o seu braço faz você pecar, arranque seu braço. Se a sua mão faz você pecar, arranque a mão. É melhor entrar no céu aleijado do que no inferno com o seu corpo inteiro. Sabe o que isso quer dizer? Deixe tudo para seguir a Jesus. Poucos querem seguir a Jesus.
Jesus é um caminho estreito. Jesus disse que o caminho era estreito e a porta é apertada, e poucos que seguem por ele. Eu quero dizer para você hoje o seguinte: faça uma análise. Se a morte bater hoje na sua porta, o que é que você tem para apresentar a Deus? Sua alma está pronta para o dia do juízo? E não venha com essa conversa que morreu, Deus coloque você onde você quiser. Jesus não é palhaço. Ele deixou os seus mandamentos e sua palavra para a gente escolher o que é que a gente quer. Você está dentro de um ônibus desse aí porque você sabe exatamente onde o ônibus vai levar. Bem assim é o que você anda praticando. Bem assim é o que a gente anda fazendo. Há caminhos que para o homem parece bom. Parece. Satanás não vai oferecer para você um monte de brasa quente, não, para você botar na mão. Satanás vai oferecer para você um copo de cerveja gelado. Satanás vai oferecer para você uma formosura que vai te atrair. Satanás vai oferecer para você algo que aos seus olhos é muito bom, muito gostoso, muito saboroso, mas que é um veneno mortal para a alma e que leva tanto ao inferno como à destruição da família, dos princípios de Deus. Jesus está de braços abertos esperando o homem, mas de qualquer jeito o homem não pode estar ao lado de Jesus. Muitos dizem: vinde como estais. Muitos dizem: vinde como estais. A Bíblia não diz isso, vinde como estais. Jesus disse: faça uma análise da sua vida e decida o que é que você quer. Jesus disse assim, contando uma parábola, contando uma história: qual é o homem que antes de construir uma casa, ele não senta e faz um orçamento para saber se o dinheiro que ele tem vai ser suficiente para começar a obra e terminar? Para depois, começando e não poder terminar, seus amigos passam e zombam dizendo: ó, começou e não pôde terminar. Jesus estava falando da nossa vida espiritual. Deus quer sinceridade do homem, porque existe o inferno. Existe o inferno, mas existe também o céu. Está escrito assim, a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só. Não existe reencarnação. Depois da morte segue seu juízo. Depois da morte não adianta procurar o padre mais. Depois da morte não adianta procurar pastor. Depois da morte não adianta acender vela de sétimo dia, porque não existe purgatório. Eu não sei porque esses padres mentem para as pessoas, ensinando uma doutrina que não está na Bíblia. Eu não sei, não consigo compreender. Eu não sei porque que a Igreja Católica usa a Bíblia, se ela não obedece nem 10% do que está escrito na Bíblia. Ao contrário, levam as pessoas a adorar imagens, levam as pessoas a acreditarem em algo que vai ser condenativo para elas. Depois que morrer, não adianta a família no padre pagar para acender uma vela de sétimo dia, fazer uma missa de sétimo dia para tirar a alma dele do purgatório, porque isso é mentira do diabo. Isso é mentira desses padres, desses papas. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Depois que morreu, filho, acabou. Acabou o momento de arrependimento. Já era. Ou é céu ou é inferno. Não tem mais jeito.
Se você morrer e mandar o padre acender uma vela de 7º dia para você, não vai adiantar de nada, porque não existe fogo do purgatório. Enquanto é tempo, sirva Jesus. Sirva Jesus enquanto é tempo. A Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor, em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos tampados para ouvir, mas o pecado de vocês faz separação entre vocês e Deus, de forma que Ele não ouça vocês, Ele não atenda vocês. Escuta, mas não atende, porque existe uma barreira que separa o pecador de Deus. Como é que Deus escuta um pecador? A Bíblia diz que Deus não ouve pecador, porque o pecado faz uma separação entre nós e Deus. Então como é que Deus vai ouvir o homem e a mulher? Através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso intermediador entre Deus e os homens. Por que a Igreja Católica diz que é Maria? Manda rezar, falar com o morto. A Igreja Católica ensina pessoas a ser macumbeiro, ser feiticeiro. Sabia? Porque quem conversa com morto está cometendo o pecado de feitiçaria. Morto não fala, morto não vê, morto não anda, morto não pode se comunicar com a gente. Todos que morreram vão para um lugar de espera, esperar o dia do juízo. Se você acende uma vela para Antônio, para Maria, para João, para quem sei lá o que, quem escuta é os demônios e vem te enganar, falar no nome deles. Aquela pessoa, aquele ídolo não escuta você. Mas Jesus, Ele te escuta. Deus é Espírito e Ele escuta. Jesus que te escuta, e é Jesus que intercede por Deus por você. E você não precisa gritar para Jesus te ouvir. Jesus escuta o teu coração. Jesus escuta o pedido de perdão. Não importa a sua situação hoje, não importa a situação do homem, não importa se ele é um traficante, se ele é um perdido, um cachaceiro, um viciado, ou se ele é uma pessoa que se acha bonzinha, mas que ainda não quer seguir os mandamentos de Jesus, está condenado do mesmo jeito. Todo ser humano que não quer saber de Jesus está condenado, fadado ao inferno. Todos nós precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus, porque Ele é o nosso advogado. Então procura Ele, pede perdão a Ele dos teus pecados, para que você possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Você não depende de religião para servir a Deus, nem para se tornar um filho de Deus. Você precisa dos mandamentos do Senhor Jesus, do arrependimento sincero. Breve Jesus Cristo voltará. Enquanto é tempo, aceita Ele, porque o tempo está acabando. Mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério,
mas de lá pra frente o caso é bem mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo no último dia da condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama se aos olhos de Deus está jogado na lama? Espiritualmente não enxerga luz. Glória a Deus. O que adianta a alta posição do homem se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? Pode ser o Jesus, irmão Mário. A caixa ficou 10, viu? Glória a Deus, é forte, viu? Essa caixa é forte. E ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz. Se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Glória a Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Aproveite a vida, pois o final é a morte. Glória a Deus. Êxodo capítulo, Salmo 115. Quero deixar um salmo da palavra de Deus para você. Salmo 115. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, quando chegar em casa, leia. Isso aqui não é história de pastor, isso aqui não é história de padre nem de papa, porque religião é tudo uma coisa só. Mas Jesus são. Salmo 115, a Bíblia diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e fez tudo o que ele quer. Mas os ídolos das nações são de prata, de ouro, de barro, de gesso, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não anda, nem som algum sai da sua garganta. Torna-se semelhante a eles todos aqueles que confiam. Você viu aí? Essas imagens de escultura não tem valor nenhum para Deus, são abominação. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Seu tempo é precioso. Louvado seja Deus. Faça uma decisão hoje para o Senhor. Porque no inferno o rico clamou
rico clamou e disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Era rico na terra, mas ele não pôde levar a riqueza dele e foi parar no inferno. É por isso que a Bíblia diz assim: não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. É por isso que a Bíblia diz assim: os avarentos não herdarão o reino de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim: que os ricos, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos disseram: quem é que pode se salvar, Senhor? Quem é que podem ser salvos? O Senhor disse: se esforce, esforçai-vos para entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é tomado por esforço. É interessante, as pessoas querem tudo fácil, as pessoas querem facilidade, querem dar dízimo na igreja porque acha que vai agradar a Deus, quer dar dinheiro na igreja porque acha que está sendo fiel a Deus, e obedecer o Evangelho, é se arrepender. Deus abençoe, meu irmão. Pessoas estão achando que Deus está nem aí para dinheiro delas. Ah, vou dar meu dízimo. Vou ser fiel, com avareza, querendo comprar Deus. Deus abençoe a sua vida, porque o tempo está acabando. Em breve Jesus voltará. Mas querem saber de Jesus nada? Querem saber de Jesus nada? Quer não. Quer um carro confortável, quer uma vida com dinheiro e saúde. Tem pessoas que, se tivesse 20 cartão de vacina, estavam os 20 tudo cheio. A vacina pode até evitar você de adoecer. E teu espírito está limpo ou está podre? Está limpo ou está sujo? Jesus disse assim: não trabalhe pela comida que perece, mas trabalhe pela comida que te leva à vida eterna. Não seja enganado por Satanás. Satanás está sendo presente dentro da igreja evangélica, está presente dentro do catolicismo, dentro do espiritismo. O diabo quer que você tenha uma religião. O diabo quer que você tenha uma religião, porque a religião engana as pessoas. Religião é uma falsa sensação de salvação. Quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram, eles descobriram que estavam nu, que o pecado envergonha. O pecado leva o homem a ser expulso de casa pela mulher, e vice-versa. O pecado lança o homem na sarjeta. O pecado deixa o homem sem vergonha, sem dignidade, sem caráter. O pecado faz isso. E quando Adão e Eva perceberam que estava nu, sabe o que eles fizeram? Fizeram roupas de folha para cobrir a vergonha. Até os primeiros habitantes da terra tinham vergonha de andar nu. E hoje em dia o povo não tem mais vergonha de andar nu. Fizeram roupas de folha. E quando Deus foi olhar visitar ele, Deus não aceitou aquelas roupas de folha, porque ia cobrir a vergonha deles momentaneamente. Quando o sol aparecesse, ia queimar aquelas folhas, aquelas roupas. Quando o sol da justiça aparecer, muitos que têm religião vão ser desmascarados.
E Deus matou um cordeiro e cobriu eles com roupa do cordeiro, com a pele do cordeiro. Nós precisamos estar vestidos com Jesus, com o sacrifício de Jesus. Só assim nosso pecado será coberto por Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos de Jesus, não porque nós somos salvos. Ninguém está salvo. Precisamos estar em Cristo para não sofrermos a condenação. A Bíblia diz: aquele que for fiel até o fim receberá, está no futuro, a coroa da vida. Deus te abençoe e te guarde. Leia a Bíblia, porque o tempo está próximo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. A caixinha, irmão Mário, ó. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia
obrigado. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Abençoe, meus irmãos. Sou milagre, estou aqui. Pode ser, irmão, nós estamos concluindo aqui. Mais um trabalho aqui de evangelismo Sebastião. Pode ser, irmãos, nós estamos concluindo aqui mais um trabalho de evangelismo em nome de Jesus. Estamos aqui na rodoviária de Maceió. Agradecemos aos irmãos aí pelo apoio, pelas orações. O Senhor Jesus está provendo todas as coisas aí em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aí, na paz. Amém. Fica todo na paz do Senhor Jesus aí, amém? Vou ficar mais um pouco aqui, estou esperando um ônibus, uma van que vai para a minha cidade, para Flecheiras. Amém? Meu carro está no conserto ainda. Deus abençoe a todos, o Senhor está provendo tudo, amém? Ora por nós aí. Pode ser que você muitas vezes pensa que é feliz, mas em certos momentos da vida te bate a depressão e você se procura nas drogas e então fica fora de si. Pura ilusão, pura ilusão. E muitas vezes você não aceita a própria lucidez. Abre a boca e pede a Deus pra morrer de uma vez. Você fica sem objetivos e não lembra quem é nem quem foi. E hoje eu te ofereço meu Jesus. Jovem, as drogas matam teu viver e só Jesus pra te salvar. A sua vida tem solução. É só aceitar a Cristo no teu coração. Se ajoelhe e comece a orar. Peça a Deus para te libertar, que você vai ser bem mais feliz. Essa angústia que existe em você é a falta de Deus em você. Jesus Cristo quer entrar no teu coração. E fala com a gente, nossos irmãos Daniel e Samuel. É um prazer, Roger e Luca, vamos cantar para Jesus. Vamos lá, Samuel. Pode ser que você muitas vezes pensa que é feliz, mas em certos momentos da vida te bate a depressão e você se procura nas drogas e então fica fora de si. Pura ilusão, pura ilusão. Muitas vezes você não aceita a própria lucidez. Abre a boca e pede a Deus pra morrer de uma vez. Você fica sem objetivos e não lembra quem é nem quem foi. E hoje eu te ofereço meu Jesus. Jovem, as drogas matam seu viver e só Jesus pra te salvar. A sua vida tem solução. É só aceitar Cristo no teu coração. Se ajoelha
Cristo, há muito tempo eu vinha sofrendo por não saber por onde caminhar. Longe de ti pensei em tantas loucuras, vingança, tortura e até suicídio. A vida pra mim não tinha mais nem sentido. Se viesse a morte por mim era querido. Ao mais e o mais importante, que é o teu amor, eu deixava pra trás. Eu deixava pra trás. Vejam que insensatez, eu deixava pra trás. Há muito tempo eu vinha sofrendo por não saber por onde caminhar. Longe de ti pensei em tantas loucuras, Aleluia. vingança, tortura e até suicídio. A vida pra mim não tinha mais nem sentido. Se viesse a morte por mim era que só de todas as artificiais que me faziam valorizar as coisas banais e o mais importante, que é o teu amor, eu deixava pra trás. Eu deixava pra trás. Vejam que insensatez, eu deixava pra trás. Mas houve uma luz, e essa luz está brilhando nessa noite, nesse lugar. Mas é forte, mas é forte. Mas houve uma luz, houve uma luz. Obrigado, Senhor, que por nós morreu numa cruz, que se chama Jesus, que se chama Jesus, que me levantou do nada e me fez vivo de novo, para Ele eu poder amar, e a Ele louvar, e a Ele adorar. Jesus, eu te amo, aleluia. Jesus, eu te quero, aleluia. Jesus, eu te amo, aleluia. Você quer conhecer essa pessoa? Wagner Reis, entra aqui. Canta, vai. Conta a tua história. Álcool, drogas, vários efeitos. Deus pode te libertar também. Só que todos artificiais. Pense duas vezes antes de eu desistir. Não pare, é tempo de vitória. Você pode sim, sim, você consegue sim, sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes
antes de existir. Não pare por ti. Pode ser, meu irmão. Nós vamos concluir aqui, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Você Em nome de Jesus. pode sim.